Nova York, 10 de março de 2014. Capítulo 11. Um frisbee aterrissa na grama ao seu lado. Adi ouve o rumorejo de patas correndo e abre os olhos a tempo de ver um enorme focinho preto se precipitando contra o seu rosto antes que o cachorro a cubra de lambidas molhadas. Ela ri e se senta, passa os dedos ao longo do pelo espesso, segurando o cão pela coleira antes para que não consiga pegar o saco de papel com o segundo bolinho. Oi, diz, enquanto do outro lado do parque alguém grita um pedido de desculpas. Lança o frisbee de volta e o cachorro sai em disparada novamente. Adi estremece, de repente, completamente desperta e com frio. É esse o problema com o mês de março. O calor nunca dura. Há aquele período estreito em que se exibe como se fosse primavera, apenas o suficiente para descongelar quando se está sentado ao sol, mas depois acaba. O sol desapareceu. As sombras substituíram-no. Adi volta a estremecer e levanta-se da relva, sacudindo as leggings. Devia ter roubado umas calças mais quentes. Depois de guardar a sacola de papel no bolso, enfia o livro de Fred debaixo do braço e sai do parque, seguindo para o leste pela Union Street e depois em direção à orla. No meio do caminho, para ao ouvir o som de um violino, cujas notas parecem escolhidas com cuidado, como se fossem frutas maduras. No passeio, uma mulher está empoleirada num banco, com o instrumento enfiado debaixo do queixo. A melodia é doce e lenta, arrastando Adi para Marselha, para Budapeste, para Dublin. Um aglomerado pequeno de pessoas se junta para escutar, e quando a música termina, a calçada se enche de aplausos ligeiros e de corpos em movimento. Adi tira as últimas moedas do bolso, joga os trocados dentro da case aberta e segue em frente, se sentindo mais leve e satisfeita. Assim que chega no cinema, na Cobble Hill, confere a programação e, em seguida, empurra a porta, acelerando o passo enquanto atravessa o saguão lotado. Oi, diz Adi, fazendo sinal a um adolescente com uma vassoura. Acho que deixei a minha mala na sala 3. Mentir é fácil, desde que se escolha as palavras certas. Ele acena para que ela passe sem nem sequer erguer os olhos, e Adi se abaixa sob a corda de veludo da bilheteria e entra no salão escuro com o sentimento de urgência diminuindo a cada passo. Um estrondo abafado ecoa através da porta da sala de um filme de ação. A música de uma comédia romântica se infiltra no salão, os graves e agudos de vozes e trilhas sonoras. Ela perambula pelo corredor, estudando os pôsteres dos próximos lançamentos e os letreiros dos filmes acima de cada porta. Já assistiu a todos uma dezena de vezes, mas não liga. Os créditos devem ter começado a subir na sala 5, porque as portas se abrem e uma torrente de pessoas invade o corredor. Adi se esquiva entre a multidão, entra na sala vazia e encontra um balde de pipoca derrubado na segunda fileira, com os grãos dourados entulhando o piso grudento. Ela o apanha e volta para o saguão em direção ao estande de vendas. Fica na fila atrás de um trio de garotas pré-adolescentes antes de chegar ao rapaz atrás do balcão. Passa a mão pelos cabelos, despenteando-se um pouco, e solta um suspiro. Com licença, o menininho derrubou a minha pipoca. Balança a cabeça e ele responde imitando sua exasperação. Você poderia me cobrar o valor de refil em vez de... Ela já está com as mãos nos bolsos, como se estivesse prestes a tirar a carteira, mas o rapaz pega o balde. Não se preocupa com isso, diz, olhando em volta. Eu cuido disso. Adi sorri abertamente. Você é demais, diz, olhando-o nos olhos, e o rapaz fica com as bochechas vermelhas e gagueja que não era nada, que estava tudo bem, enquanto esquadrinha o saguão à procura de algum supervisor. Joga o que sobrou da pipoca derramada na lixeira e enche o balde de novo, passando-o para ela como se fosse um segredo. Aproveite o filme. De todas as invenções que Adi viu serem anunciadas no mundo, trens a vapor, luz elétrica, fotografia, telefones, aviões e computadores, o cinema deve ser a sua preferida. Os livros são fantásticos, portáteis e duráveis, mas sentada na sala escura do cinema, diante de uma tela grande preenchendo todo o seu campo de visão, o mundo desaparece, e por algumas horas ela se torna outra pessoa,
mergulhada em romances, intrigas, comédias e aventuras, tudo com uma imagem de alta definição e som estéreo. Um pesar silencioso enche seu peito quando os créditos começam a subir. Por um momento, ela se sentiu leve como uma pluma, mas agora voltou a si, afundando até os pés estarem firmes no chão. Quando Adi sai do cinema, são quase 6 da tarde e o sol está se pondo. Volta pelo mesmo caminho de ruas arborizadas, passando pelo parque, com o mercado agora fechado e as barracas fora de vista, em direção à mesa verde enferrujada na outra extremidade. Fred continua sentado na mesma cadeira, lendo M de Malícia. A posição das lombadas em cima da mesa mudou um pouco. Um espaço vazio surgiu no lugar de um livro que foi vendido. Uma elevação apareceu onde outro foi acrescentado. O dia está acabando, e em breve ele terá que embalar as caixas e carregá-las uma por uma para o apartamento de um quarto no segundo andar. Adi se ofereceu muitas vezes para ajudar, mas Fred insiste em fazer tudo sozinho. Mais um eco de Estelle, teimoso como uma mula. Adi se agacha ao lado da mesa e levanta com o livro emprestado na mão, como se tivesse acabado de cair da pilha. Devolve-o, tomando o cuidado de não desarrumar os outros. E Fred deve estar em uma parte muito boa da história, porque apenas resmunga alguma coisa sem nem sequer olhar para ela, ou para o livro, ou para o saco de papel que Adi deixa ali em cima com um muffin de gotas de chocolate. É o único sabor de que Fred gosta. Certo dia, contou a ela que Candace, sua esposa, sempre reclamou com ele por comer tanto doce. Dizia que o hábito ia acabar matando-o. Mas a vida é cruel e tem um péssimo senso de humor, porque foi ela quem morreu primeiro, e ele continuou comendo porcaria. Palavras de Fred. A temperatura está caindo. Adi enfia as mãos nos bolsos e deseja boa noite a Fred antes de continuar descendo o quarteirão de costas para o sol poente e com a própria sombra se alongando à sua frente. Já é noite quando Adi chega ao Alloway, um desses bares que parecem apreciar a fama de pé sujo, uma reputação manchada pelo fato de ter se tornado o lugar preferido das bandas que desejam um clima típico do Brooklyn durante os shows. Um pequeno aglomerado de pessoas vagueia pela calçada, fumando, conversando ou esperando pelos amigos. E Adi se demora entre elas por um instante. Acende um cigarro, só para ter o que fazer, resistindo ao máximo à atração sutil que a porta exerce sobre ela, a sensação de familiaridade, de déjà vu. Conhece essa estrada, sabe onde vai dar. Lá dentro, o Alloway tem o formato de uma garrafa de uísque, com o gargalo estreito da entrada e o bar de madeira escura que se expande, dando lugar a mesas e cadeiras. Adi se senta no balcão. O homem à sua esquerda oferece uma bebida e ela aceita. Deixa eu adivinhar, um vinho rosé? Diz ele. Ela cogita pedir uma dose de uísque só para ver a expressão de surpresa no rosto dele. Mas o destilado nunca foi seu tipo de bebida. Sempre preferiu as mais adocicadas. Champanhe. O homem faz o pedido ao garçom e eles batem papo até que ele recebe uma ligação e se afasta, prometendo voltar logo. Ela sabe que isso não vai acontecer e se sente grata enquanto beberica o champanhe e espera que Toby suba no palco. Ele sobe, se acomoda em uma banqueta com o joelho erguido para equilibrar o violão e abre um sorriso acanhado, quase se desculpando. Ainda não aprendeu a dominar o palco, mas ela tem certeza de que com o tempo vai conseguir. Ele inspeciona a pequena plateia antes de começar a tocar, e Adi fecha os olhos e se deixa levar pela música. Toca algumas canções de outras bandas, um folk de autoria própria e em seguida aquilo. Os primeiros acordes pairam sobre o Alloway e Adi é transportada para a casa dele. Está sentada ao piano, tirando alguns acordes, e ele está ao lado, com os dedos sobre os seus. A canção está tomando forma à medida que a letra envolve a melodia, tornando-se dele. É como uma árvore criando raízes. Toby vai se lembrar sozinho, não dela, óbvio, mas disto, a música dos dois. Quando termina, as pessoas aplaudem, e Toby vai até o bar para pedir uma dose de bourbon com Coca-Cola, porque pode beber de graça. Em algum momento, entre o primeiro e o terceiro gole, ele a vê e sorri,
E por um segundo, Adi acha, espera, mesmo agora, que se lembre de algo, porque a olha como se a conhecesse. Mas a verdade nua e crua é que quer conhecê-la. Sob a luz errada, a atração pode se confundir facilmente com o reconhecimento. Com licença, diz Toby, abaixando a cabeça como sempre faz quando está com vergonha, como fez de manhã ao deparar-se com ela na sala de estar. Alguém esbarra no ombro de Adi a caminho da porta do bar. Ela pisca e o sonho se desvanece. Ela não entrou. Continua parada na calçada, com o cigarro apagado entre os dedos. Um homem segura a porta aberta. Vai entrar? Adi balança a cabeça e se obriga a se afastar da porta do bar e do rapaz prestes a subir no palco. Hoje não, responde. O voo não vale a queda. Nova York, 10 de março de 2014. Capítulo 12. A noite cai sobre Adi enquanto atravessa a ponte do Brooklyn. A promessa de primavera recuou como uma maré, novamente substituída por um frio úmido de inverno. Ela puxa o casaco para mais perto do corpo, com a respiração a formar uma névoa quando começa a subir a longa extensão de Manhattan. Seria mais fácil apanhar o metrô, mas Adi nunca gostou de estar debaixo do solo, onde o ar é abafado e bafiento, os túneis semelhantes a túmulos. Estar encurralada, ser enterrada viva, são as coisas que nos assustam quando não podemos morrer. Além disso, não se importa de andar, conhece a força dos seus próprios membros, aprecia o tipo de cansaço que costumava recear. Mesmo assim, quando finalmente chega ao edifício Baxter, na rua 56, é tarde da noite e ela está com as bochechas adormecidas e as pernas exaustas. Um homem de casaco cinza, bem cortado, segura a porta para ela. E a pele de Adi se arrepia com o calor repentino do aquecimento central assim que ela entra no saguão de mármore. Está sonhando com um banho quente e uma cama macia enquanto caminha em direção ao elevador aberto, quando o homem atrás do balcão da recepção se levanta da cadeira. Boa noite, posso ajudá-la? Pergunta ele. Vim ver o James, responde sem diminuir o passo. 23º andar. O homem franze o senho. Ele não está. Melhor ainda, diz ela, entrando no elevador. Senhorita, chama o recepcionista indo atrás dela. Você não pode simplesmente... Mas as portas já estão se fechando. Ele sabe que não vai conseguir chegar a tempo, então volta à recepção para ligar para a segurança. E essa é a única coisa que ela vê antes que as portas se fechem entre os dois. Talvez ele chegue a levar o telefone ao ouvido e até comece a discar antes que se esqueça do que ia fazer. Depois vai olhar para o aparelho na sua mão perguntando-se o que tinha na cabeça e se desculpar efusivamente para a voz do outro lado da linha antes de afundar de volta na cadeira. O apartamento pertence a James Sinclair. Eles se conheceram em uma cafeteria no centro da cidade há 2 meses. Todas as mesas estavam ocupadas quando ele entrou, com mechas de cabelos loiros escapando da aba do gorro de inverno e os óculos embaçados pelo frio. Nesse dia, Adi se chamava Rebecca, e antes mesmo de se apresentar, James perguntou se podia se sentar com ela. Percebeu que a garota estava lendo um exemplar de Cherie de Colette e conseguiu pronunciar 1 ou 2 frases num francês tímido e capenga. Sentou-se e logo o sorriso espontâneo abriu caminho para uma conversa casual. É engraçado como algumas pessoas levam séculos para se sentirem à vontade e outras simplesmente estão em casa em qualquer lugar. James era assim, simpático de primeira. Quando perguntou o que Adi fazia, ela disse que era poeta. Uma mentira simples, já que ninguém nunca pedia provas. E ele disse que estava mudando de emprego. Ela demorou o máximo que pôde para beber o café, mas em certo momento sua xícara ficou vazia, assim como a dele, e os clientes recém-chegados começaram a dar voltas como abutres à procura de um lugar. Quando ele começou a se levantar, Adi sentiu a velha tristeza de sempre. Foi então que James perguntou se ela gostava de sorvete, e apesar de estarem em meados de janeiro, com a calçada lá fora escorregadia, coberta de neve e de sal para derreter o gelo do pavimento, Adi disse que gostava, e dessa vez se levantaram ao mesmo tempo. Agora ela digita o código de 6 dígitos no teclado ao lado da porta e entra no apartamento.
As luzes se acendem, revelando o assoalho de madeira clara, as bancadas limpas de mármore, as cortinas luxuosas e a mobília que ainda parece nova. Uma poltrona de espaldar alto, um sofá cor de creme, uma mesa com uma pilha de livros bem organizada. Ela abre o zíper e tira as botas. Deixa-as ao lado da porta e anda descalça pelo apartamento, depois de jogar a jaqueta sobre o braço de uma poltrona. Na cozinha, serve-se de uma taça de merlot. Encontra um pedaço de queijo gruyère em uma gaveta na geladeira e um pacote de biscoitos salgados gourmet na despensa. Por fim, leva o piquenique improvisado para a sala de estar, com a cidade se estendendo através das janelas que tomam a parede inteira. Adi revira os discos de vinil de James, põe um álbum de Billie Holiday para tocar, volta para o sofá cor de creme e se senta sobre os joelhos enquanto come. Adoraria ter um lugar como este, uma casa só sua, uma cama feita para ela, um armário cheio de roupas, um lar decorado com lembranças da vida que tinha levado, provas materiais da memória. Mas parece ser incapaz de manter qualquer coisa por muito tempo. E olha que tentou muito. Ao longo dos anos, Adi colecionou livros, acumulou obras de arte e guardou vestidos elegantes em baús fechados a cadeado. Mas não importa o que faça, os objetos sempre acabam se perdendo. Desvanecem, um de cada vez, ou todos ao mesmo tempo, roubados por alguma circunstância inusitada ou pelo simples passar do tempo. Ela só conseguiu ter um lar em Nova Orleans, e mesmo assim não era só dela, mas dos dois, e já não existe mais. A única coisa de que parece não conseguir se livrar é o anel. Houve uma época em que não podia suportar a ideia de voltar a se separar dele, uma época em que lamentou sua perda, uma época em que seu coração almejava segurá-lo depois de muitas décadas. Agora ela não suporta nem olhar para o anel. O objeto é um peso indesejado no seu bolso, um lembrete inoportuno de outra perda, e toda vez que roça na madeira, ela sente a escuridão beijando suas falanges, enquanto desliza o aro de volta para o dedo. Viu só? Agora nós estamos quites. Adi estremece, derrubando sua taça, e gotas de vinho tinto respingam pela borda, pousando como sangue no sofá creme. Ela não xinga nem pula para buscar água tônica e uma toalha. Ela fica apenas observando, enquanto a mancha é absorvida pelo tecido e em seguida desaparece, como se nunca tivesse estado ali, como se ela nunca tivesse estado ali. Adi se levanta e vai preparar um banho, enxágua a sujeira da cidade com óleos essenciais e limpa a pele com um sabonete de $100. Quando tudo escapa por entre os seus dedos, você aprende a valorizar a sensação de coisas caras na palma da sua mão. Ela se recosta na banheira e suspira, inalando o aroma de uma mistura de lavanda com hortelã. Naquele dia, ela e James foram tomar sorvete. Comeram dentro da loja com as cabeças baixas enquanto um roubava a cobertura do copinho do outro. Ele deixou o chapéu em cima da mesa, exibindo todos os seus cachos dourados, e estava deslumbrante, mas mesmo assim ela demorou a perceber os olhares. Adi estava acostumada a receber olhares de estranhos. Suas feições são bem delineadas, mas femininas, e seus olhos brilham acima da constelação de sardas nas bochechas. Ela tem uma espécie de beleza atemporal, como já lhe disseram, mas aquilo era diferente. Cabeças giravam na direção deles. Olhares se demoravam. E quando ela se perguntou em voz alta por quê, ele a olhou com uma surpresa divertida no rosto e confessou que, na verdade, era ator e fazia parte do elenco de uma série bastante popular. James corou ao confessar, desviou o olhar e em seguida voltou a encará-la, como se tivesse se preparado para alguma mudança fundamental. Mas Adi nunca tinha assistido a nenhum dos seus trabalhos, e mesmo que tivesse, não é do tipo que fica intimidada pela fama. Viveu tempo demais e conheceu artistas demais. Além disso, ou até por causa disso, prefere os que ainda não estão prontos, os que ainda estão buscando o próprio estilo. Assim, James e Adi continuaram a conversa. Ela o provocou por causa de seus mocassins, do suéter, dos óculos de aro de metal. Ele disse que nasceu na década errada. Ela disse que nasceu no século errado. Ele riu e ela não.
mas havia mesmo algo antiquado nos modos dele. James tinha só 26 anos, mas quando falava, adotava a cadência espontânea e a precisão lenta de um homem que sabia o peso da própria voz. Pertencia à classe de jovens que se vestiam como os pais, a cópia daqueles ávidos para envelhecer. Hollywood tinha visto a mesma coisa nele. James sempre era escalado para filmes de época. Tem o rosto perfeito para os tons de sépia, brincou. Addie sorriu. É melhor do que ter o rosto perfeito para o rádio. Era um rosto lindo, mas havia algo de errado. O sorriso muito persistente de um homem que esconde um segredo. Conseguiram terminar o sorvete antes que ele o revelasse. Sua alegria espontânea piscou e depois se apagou, e ele largou a colher de plástico dentro do copinho, fechou os olhos e disse: Eu sinto muito. Pelo quê? Perguntou ela, e se recostou na cadeira e passou os dedos pelos cabelos. Para os estranhos na rua, o gesto pode ter parecido espontâneo, felino, mas ela podia ver a angústia no seu rosto enquanto James começava a falar. Você é tão bonita, gentil e divertida. Mas, insistiu ela, pressentindo a reviravolta. Sou gay. A palavra permaneceu como um nó na garganta enquanto James explicava que estava sob muita pressão, que detestava os holofotes da mídia e todas as suas exigências, que as pessoas estavam começando a cochichar, a imaginar coisas e que ele não estava pronto para expor a verdade. Então Addie percebeu que estavam em um palco, posicionados diante da vitrine de vidro da sorveteria para que todos pudessem vê-los, e James continuava se desculpando, dizendo que não deveria ter flertado com ela e que não deveria tê-la usado dessa maneira, mas ela nem estava mais prestando atenção. Seus olhos azuis ficaram um pouco vidrados enquanto ele falava, e Addie se perguntou se era nisso que ele pensava quando o roteiro exigia lágrimas, se era essa a emoção que evocava. Addie também tem segredos, sem dúvida, mas não pode fazer nada além de guardá-los. Mesmo assim, sabe como é ter uma verdade apagada. Tudo bem, se você quiser ir embora, James estava dizendo. Mas Addie não se levantou nem pegou o casaco. Simplesmente se inclinou e roubou uma amora da tigela dele. Não sei você, mas eu estou tendo um dia ótimo, disse casualmente. James deixou escapar um suspiro trêmulo, piscando para impedir as lágrimas de caírem, e sorriu. Eu também, disse, e as coisas ficaram muito melhores depois. É muito mais fácil compartilhar um segredo do que guardá-lo, e quando voltaram para a rua de mãos dadas, se tornaram cúmplices, inebriados pelo que só eles sabiam. Addie não se preocupou em ser notada, em ser vista, sabia que se tirassem fotos nunca seriam publicadas. Na verdade, publicaram algumas fotos, mas seu rosto estava sempre convenientemente em movimento ou escurecido, e ela se tornou uma garota misteriosa nos tabloides durante a semana seguinte, até que as manchetes inevitavelmente se ocupassem de notícias mais interessantes. Tinham voltado ao apartamento dele no edifício Baxter para um último drink. As mesas estavam cobertas por uma enxurrada de livros e papéis, todos sobre a Segunda Guerra Mundial. Ele contou que estava se preparando para um papel lendo todos os relatos em primeira pessoa que conseguia encontrar. Mostrou os relatos impressos a ela, e Addie disse que era fascinada pela guerra e que conhecia um bocado de histórias. Depois contou todas como se pertencessem a outra pessoa, como se fossem experiências de desconhecidos e não as suas próprias. James ouviu, encolhido no canto do sofá cor de creme, com os olhos bem fechados e um copo de uísque equilibrado sobre o peito enquanto ela falava. Eles adormeceram lado a lado na cama king size, um sob a sombra do calor do corpo do outro, e na manhã seguinte, Addie acordou antes do amanhecer e saiu de fininho, livrando ambos do desconforto de uma despedida. Tem a sensação de que teriam sido amigos, se ele se lembrasse. Addie tenta não pensar sobre isso. Jura que às vezes sua memória avança para o futuro, assim como retrocede para o passado, desenrolando-se para mostrar as estradas que nunca vão poder ser trilhadas. Mas dar vazão a esses pensamentos a levaria à insanidade, e ela aprendeu a ignorá-los. Agora está de volta ao apartamento, mas James não está. Addie se enrola em um dos roupões de tecido atoalhado dele e abre as portas francesas, saindo para a varanda do quarto. O vento está forte,
A friagem fisga a sola dos seus pés descalços. A cidade se estende ao redor como um céu noturno e baixo, cheio de estrelas artificiais. Ela enfia as mãos nos bolsos do roupão e sente o objeto pousado no fundo do forro. Um pequeno círculo de madeira polida. Ela suspira, fecha a mão ao redor do anel e o remove. Depois, apoia os cotovelos sobre o guarda-corpo e se força a encarar o aro na palma da mão aberta, a estudá-lo, como se já não tivesse memorizado cada envergadura e espiral. Traça as curvas com a mão livre e resiste ao impulso de colocá-lo no dedo. É óbvio que pensou a respeito em épocas mais sombrias, em momentos de exaustão, mas não vai ser a primeira a dar o braço a torcer. Inclina a mão e deixa o anel cair pela beirada do guarda-corpo, adentrando a escuridão. De volta ao quarto, Hade se serve mais uma taça de vinho e sobe na cama magnífica, enfia-se debaixo do edredom de penas de ganso e entre os lençóis de algodão egípcio e pensa que gostaria de ter entrado no Alloway, de ter se sentado no bar e esperado por Toby, com os seus cachos bagunçados e sorriso tímido. Toby, que tem cheiro de mel, que toca o corpo dela como se fosse um instrumento e que ocupa espaço demais na cama. Vignon-sur-Sarthe, França, 30 de julho de 1714. Capítulo 13. Adeline acorda com uma mão a sacudindo. Por um instante, sente-se deslocada sem saber que horas são. O sono se agarra ao seu corpo e com ele o sonho que teve. Só pode ter sido um sonho. Sobre realizar preces a deuses silenciosos, sobre selar pactos na escuridão e sobre ser esquecida. Sempre teve uma imaginação vívida. Acorde, ordena uma voz que ela conhece desde sempre. A mão a sacode mais uma vez pelo ombro, com firmeza, e ela pisca para se livrar dos últimos resquícios de sono, deparando-se com as tábuas de madeira do teto de um celeiro, o feno pinicando sua pele e Isabelle ajoelhada ao lado, com os cabelos loiros trançados em uma coroa na cabeça e as sobrancelhas franzidas de preocupação. Seu rosto ficou mais cansado a cada filho. Cada nascimento lhe roubou um pouco mais de vida. Acorde, sua idiota! É o que Isabelle deveria dizer, enquanto a repreensão é suavizada pela bondade em sua voz. Mas seus lábios estão franzidos de preocupação e a testa de agonia. Sempre franziu o senho desse jeito, por completo, com o rosto todo. Mas quando Adeline estende a mão para pousar o polegar no espaço entre as sobrancelhas da amiga, para aliviar a aflição como já fez outros milhares de vezes, Isabela se afasta, livrando-se do toque de uma estranha. Então, não era um sonho. Mathieu chama Isabelle por cima do ombro e Adeline vê o filho mais velho da amiga parado na porta do celeiro, segurando um balde. Vá buscar uma manta. O menino desaparece na luz do sol. Quem é você? Pergunta Isabelle. E Adeline começa a responder, esquecendo de que não consegue pronunciar o próprio nome. Ele fica preso na sua garganta. O que aconteceu com você? Está perdida? Insiste Isabelle. Adeline assente. De onde você é? Daqui. Isabelle franziu ainda mais o senho. De Vignon? Não é possível. A gente teria se conhecido. Moro aqui a vida toda. Eu também, murmura ela. E Isabelle deve pensar que a verdade não passa de um delírio, porque balança a cabeça como se quisesse se livrar de um pensamento. Aquele menino, onde será que se meteu? Resmunga e dirige o olhar por completo para Adeline. Você consegue se levantar? De braços dados vão para o quintal. Adeline está imunda, mas Isabelle não a solta. E ela sente a garganta apertar pelo simples gesto de bondade, pela gentileza do toque da amiga. Isabelle a trata como se ela fosse um animal selvagem. Fala com a voz macia e seus movimentos são lentos enquanto a leva para dentro de casa. Você está ferida? Estou, pensa. Mas sabe que Isabelle está se referindo a arranhões, cortes e ferimentos superficiais, e sobre isso ela não tem muita certeza. Olha para si mesma. Na escuridão, o pior estava escondido. Sob a luz da manhã, tudo fica exposto. O vestido de Adeline está imundo, as sapatilhas destruídas, a pele manchada de terra. Na noite passada, senti os arranhões e esfolados provocados pelos gravetos da mata,
mas agora não consegue encontrar nenhum hematoma feio, nem cortes ou sinais de sangue seco. Não, responde baixinho enquanto entram. Não há sinal de Mathieu nem de Henri, o filho do meio, somente de Sara, a bebê que está dormindo em uma cesta ao lado da lareira. Isabel acomoda a Adeline em uma cadeira em frente à criança e coloca uma panela de água sobre o fogo. Você é tão gentil, sussurra Adeline. Eu era forasteiro e me hospedastes, responde Isabel. É um versículo da Bíblia. Ela traz uma bacia e um pedaço de pano até a mesa. Ajoelha-se aos pés de Adeline, tira suas sapatilhas imundas e as deposita ao lado da lareira. Depois pega suas mãos e começa a limpar seus dedos e a terra debaixo das unhas. Enquanto trabalha, Isabel a enche de perguntas e Adeline tenta responder, tenta de verdade, mas continua sem conseguir dizer o próprio nome. E quando fala sobre sua vida na vila, sobre a sombra na floresta e sobre o pacto, as palavras saem de seus lábios, mas se perdem antes de chegar aos ouvidos da outra garota. O rosto de Isabel assume uma expressão vazia. Seus olhos ficam vidrados, e quando Adeline finalmente fica em silêncio, a garota sacode a cabeça rapidamente como se estivesse espantando um devaneio. Desculpe, diz sua amiga mais antiga, com um sorriso de desculpas. O que você estava dizendo mesmo? Com o tempo, Adeline vai descobrir que pode mentir, e as palavras vão se derramar como o vinho, servidas e engolidas com naturalidade. Mas a verdade sempre vai ficar presa na ponta de sua língua. Sua história não vai poder ser ouvida por ninguém além de si mesma. Isabela põe uma tigela nas mãos de Adeline quando a criança começa a choramingar. É 1 hora de viagem a cavalo até a vila mais próxima, diz Isabel, erguendo a criança enrolada em cobertas. Você percorreu todo esse caminho a pé? Deve estar... Está falando com Adeline, sem dúvida, mas com uma voz suave e doce, e sua atenção está completamente voltada para Sara, enquanto cheira a depressão suave nos cabelos da bebê. Adeline é obrigada a admitir que a amiga parece ter nascido para ser mãe. Está tão satisfeita que nem se dá conta da atenção que concede à filha. O que vou fazer com você? Murmura. Passos soam lá fora, pesados e abotinados, e Isabel se impertiga um pouco, dando tapinhas nas costas da bebê. Deve ser meu marido, o George. Adeline conhece George muito bem. O beijara uma vez quando tinham 6 anos de idade, na época em que beijos eram trocados como peças de um jogo. Mas agora seu coração se sobressalta de pânico, e ela fica de pé num salto, deixando a tigela cair na mesa. Não é de George que tem medo, é da porta e do que vai acontecer quando Isabela passar por ela. De repente, pega Isabela pelo braço, com um aperto firme, e pela primeira vez o medo paira na expressão da amiga. Mas ela logo se recompõe e dá um tapinha na mão de Adeline. Não se preocupe, vou falar com ele, vai ficar tudo bem, tranquiliza. E antes que Adeline possa recusar, Isabel coloca a criança em seus braços e se afasta. Espere aqui, por favor. O medo martela dentro do seu peito, mas Isabel já se foi. A porta continua aberta e o som das vozes no quintal se eleva, depois abaixa, enquanto as palavras são reduzidas ao cantarolar do vento. Sara balbucia em seus braços e Adeline anina um pouco, tentando tranquilizar a bebê e a si mesma. A criança se aquieta e quando ela se vira para colocá-la de volta na cesta, ouve um arquejo de surpresa. Afaste-se dela! É Isabel, com a voz aguda e tensa de pânico. Quem deixou você entrar aqui? Um piscar de olhos, toda a bondade cristã extirpada pelo medo de uma mãe. Você deixou, responde Adeline, controlando-se para não soltar uma risada. Não há nada engraçado na situação, somente insanidade pura. Isabel a encara apavorada. Você está mentindo, retruca, avançando contra Adeline, mas impedida pela mão do marido no seu ombro. Ele também viu Adeline e pensa que é um tipo diferente de animal selvagem, como um lobo dentro da casa deles. Não queria fazer nenhum mal, diz ela. Então vá embora, ordena George. E o que mais ela poderia fazer? Adeline larga o bebê na cesta, deixando para trás a tigela de sopa, a bacia em cima da mesa e a sua amiga mais antiga. Corre para o quintal e olha de relance para trás.
Vê Isabela apertar o filho contra o peito antes que George bloqueie a soleira da porta, segurando um machado como se ela fosse uma árvore a ser derrubada, uma sombra pairando sobre sua casa. Depois, ele também desaparece, fecha a porta e a tranca. Adeline fica parada, sem saber o que fazer nem para onde ir. Sua mente tem sulcos desgastados e profundos pelo costume. Suas pernas a levaram para este lugar milhares de vezes. Seu corpo conhece o caminho. Desça a estrada, vire à esquerda e chegará na sua própria casa, que não é mais seu lar, embora os pés de Adeline já estejam indo naquela direção. Seus pés. Adeline balança a cabeça. Deixou as sapatilhas secando ao lado da lareira de Isabel. Há um par de botas de George encostado no muro ao lado da porta. Ela as calça e caminha. Não em direção à casa onde cresceu, mas de volta para o rio, onde começou a fazer suas preces. O dia já está quente e o ar abafado, quando ela tira as botas na margem do riacho e entra na água rasa. Perde o fôlego por um instante por causa do frio, enquanto o rio lambe suas panturrilhas e beija a parte de trás de seus joelhos. Adeline baixa os olhos, procurando o próprio reflexo deformado e meio que esperando não o encontrar, ver somente o céu atrás da sua cabeça. Mas ela continua ali, distorcida pelo fluxo da água. Os cabelos, antes trançados, estão desalinhados, e seus olhos arregalados e penetrantes. 7 sardas salpicam sua pele como respingos de tinta, um rosto desenhado em meio ao medo e à raiva. Por que você não respondeu minhas preces? Sibila para os raios de sol sobre o riacho. Mas o rio apenas ri, do seu jeito suave e escorregadio, com o gorgolejar da água passando pelas pedras. Ela luta com a renda do vestido de noiva, arranca o trapo imundo e o mergulha na água. A correnteza puxa o tecido e seus dedos anseiam por deixá-lo ir embora, por deixar que o rio leve o último vestígio da sua antiga vida. Mas agora ela não tem quase nada para desistir de mais alguma coisa. Adeline mergulha também, livrando-se das últimas flores presas nos cabelos e lavando os vestígios da floresta da sua pele. Emerge com arrepios e sentindo frio, mas está renovada. O sol está bem alto e o dia quente. Ela estira o vestido sobre a grama para secar e também se deita na encosta ao sol. Ficam lado a lado em silêncio, como se um fosse o fantasma do outro. Ao baixar os olhos, Adeline se dá conta de que a peça é tudo o que possui. Um vestido, uma combinação, um par de botas roubadas. Inquieta, ela pega um graveto e começa a desenhar padrões abstratos na lama ao longo da margem. Mas cada traço que faz se dissolve, rápido demais para ser por causa do rio. Desenha uma linha reta e observa quando o desenho começa a se apagar antes mesmo que termine de fazer a inscrição. Tenta escrever o nome, mas as mãos ficam paralisadas, presas debaixo da mesma rocha que impediu sua língua de falar. Entalha uma linha mais profunda, escavando a terra, mas não faz a menor diferença. Logo, o sulco também desaparece e ela deixa escapar um suspiro de raiva enquanto atira o graveto para longe. As lágrimas ardem em seus olhos enquanto ela ouve o arrastar de pés pequenos. Pisca e vê um menino de rosto redondo de pé perto dela. O filho de 4 anos de Isabel. Adi costumava balançá-lo nos braços, girando até que os dois ficassem tontos e começassem a rir. Oi, cumprimenta o menino. Oi, responde com a voz um pouco trêmula. Harry! Grita a mãe do menino e, em um instante, Isabel aparece no cume da encosta, com uma cesta de roupa suja apoiada no quadril. Vê Adeline sentada na grama, estende a mão não para a amiga, mas para o filho. Venha para cá, ordena, com os olhos azuis, se demorando em Adeline. Quem é você? Pergunta Isabel. E ela tem a sensação de estar à beira de um precipício, com o chão desabando sob os seus pés, o corpo inclinando para a frente, perdendo o equilíbrio, enquanto começa a descida apavorante mais uma vez. Está perdida? Déjà vu, déjà su, déjà vécu. Já visto, já conhecido, já vivido.
Elas já estiveram aqui antes, já passaram por esta estrada ou outra muito parecida, de modo que Adeline sabe onde pisar, o que dizer e quais palavras incitariam sua bondade. Sabe que se pedir do jeito certo, Isabel vai levá-la para casa, envolver seus ombros com uma manta e lhe oferecer uma tigela de sopa. Vai dar tudo certo até o momento em que não der mais. Não, só estou de passagem. É a resposta errada, e a expressão de Isabel endurece. Não é apropriado que uma mulher viaje sozinha, muito menos neste estado. Eu sei, eu tinha outras roupas, mas fui roubada. Isabel empalidece. Por quem? Um estranho na floresta, responde, e não está mentindo. Você está ferida? Estou, Adeline pensa, gravemente, mas se força a balançar a cabeça e responder. Vou ficar bem. Não tem escolha. A outra mulher deixa a cesta de roupa suja no chão. Espere aqui, diz Isabel, a versão bondosa e gentil. Volto logo. Ela pega o filho pequeno nos braços e volta na direção da casa. E assim que some de vista, Adeline pega o vestido da grama ainda úmido na bainha e o veste. É óbvio que Isabelle vai se esquecer dela de novo. A meio caminho de casa, vai diminuir o passo e se perguntar por que está sem as roupas que levou para lavar. Vai culpar o cansaço, a mente aturdida pelos 3 filhos, o resfriado da bebê e voltar para o rio. E dessa vez não vai encontrar nenhuma mulher sentada na margem e nenhum vestido estirado ao sol, somente um graveto abandonado na grama e uma lama sem marcas, como uma tela em branco. Adeline desenhou a casa da família centenas de vezes. Memorizou o ângulo do telhado, a textura da porta, as sombras da oficina do pai e os galhos do velho teixo que se ergue como uma sentinela no canto do quintal. Está escondida atrás do tronco agora, enquanto observa a Maxine pastando ao lado do celeiro, a mãe pendurando os lençóis no varal e o pai entalhando um bloco de madeira. Conforme assiste a tudo, Adeline se dá conta de que não pode mais ficar. Ou melhor, poderia ficar e descobrir uma maneira de pular de casa em casa, como seixos deslizando pela superfície do rio, mas não vai fazer isso. Porque, quando pensa a respeito, não se sente nem como o rio e nem como as pedras, mas como a mão, cansada de tirar pedrinhas. Primeiro, Estelle fecha a porta na sua cara. Depois, Isabel é bondosa com ela em um instante somente para ficar apavorada no outro. Mais tarde, muito mais tarde, Adi vai transformar esses ciclos em um jogo. Vai testar durante quanto tempo consegue ficar pulando de puleiro em puleiro antes de cair. Mas agora a dor ainda é muito recente, muito aguda, e ela não consegue nem sequer imaginar passar por tudo de novo. Não consegue suportar o olhar cansado no rosto do pai e a censura nos olhos de Stella. Adeline Larry é incapaz de ser uma estranha aqui, entre as pessoas que conheceu a vida inteira. Vê-los se esquecerem dela dói demais. A mãe volta para dentro de casa e Adeline abandona o abrigo da árvore, começando a atravessar o quintal, não em direção à porta principal, mas à oficina do pai. Há apenas uma janela coberta e uma lamparina apagada. A única luz que entra é uma réstia de sol que penetra pela porta aberta, mas é o bastante para que possa enxergar. Conhece de cor os contornos do lugar. O ar tem cheiro de seiva, terroso e doce. O chão está coberto de serragem e poeira, e cada superfície exibe os frutos do trabalho do pai. Um cavalo de madeira, inspirado em Maxime, é óbvio, mas não muito maior do que um gato doméstico. Um jogo de tigelas decoradas somente pelos anéis do tronco do qual foram talhadas, uma coleção de pássaros do tamanho da palma de uma mão com as asas estendidas, dobradas ou estiradas em pleno voo. Adeline aprendeu a esboçar o mundo com carvão e grafite prensado, mas seu pai sempre criou com o auxílio de uma faca, esculpindo formas do zero, dando amplitude, profundidade e vida à madeira. Ela estendia a mão e toca o focinho do cavalo, como centenas de vezes antes. O que veio fazer aqui? Adeline não sabe. Talvez se despedir do pai, sua pessoa favorita no mundo. É assim que vai se lembrar dele. Não pela ignorância triste em seus olhos ou pela expressão inflexível em seu rosto enquanto a conduzia para a igreja, mas pelas coisas que ele amava.
pelo modo como a ensinou a segurar o carvão, esboçando formas e sombras com o peso da mão, pelas canções e histórias e pelas paisagens dos 5 verões em que ela o acompanhou ao mercado, quando Adeline era velha o bastante para viajar, mas não para causar um alvoroço. Pelo presente atencioso que foi o anel de madeira feito para a primeira e única filha no dia em que ela nasceu, o mesmo que ela ofereceu à escuridão mais tarde. Agora, Adeline ergue a mão ao pescoço para tocar o cordão de couro com o polegar, e algo nas profundezas de seu interior se retrai quando ela lembra que o anel se foi para sempre. Há pedaços de pergaminho espalhados pela mesa, cobertos de desenhos e medidas, indícios de trabalhos passados e futuros. Ela vê um lápis na beira da escrivaninha e, sem se dar conta, estende o braço para pegá-lo, mesmo quando um eco de pavor ressoa em seu peito. Encosta-o no papel e começa a escrever. Cher Papá. Porém, assim que o lápis rabisca o papel, as letras desvanecem em seu rastro. Quando Adeline termina de escrever essas 2 palavras vacilantes, elas já desapareceram. E ao golpear a mesa com a mão, deixa cair um potinho de verniz, derramando o óleo precioso em cima das anotações do pai e na madeira abaixo. Apressa-se para juntar os papéis, manchando as mãos e derrubando um dos pequenos pássaros de madeira no chão. Mas não é preciso pânico. O verniz já está sendo absorvido, afundando como uma pedra no fundo de um rio até sumir. É muito estranho tentar compreender este momento, entender o que foi e o que não foi perdido. O verniz desapareceu, mas não voltou para o pote, que continua caído ao lado, vazio, com o conteúdo perdido. O pergaminho não apresenta nenhuma marca, está intocado, assim como a mesa. Somente as mãos dela estão manchadas, com o óleo delineando as espirais dos dedos e as linhas das palmas. Ainda está examinando as mãos quando dá um passo para trás e ouve o estalo terrível da madeira se partindo sob o seu calcanhar. É o passarinho de madeira, com uma das asas quebrada no chão de terra batida. Adeline estremece. Era o seu preferido do bando, congelado em um movimento ascendente, o primeiro estágio de voo. Ela se agacha para pegá-lo, mas assim que ergue o corpo, as farpas de madeira desaparecem do chão e o passarinho de madeira se encontra intacto outra vez na sua mão. Quase o deixa cair pela surpresa, não entende porque isso é o que lhe parece impossível. Foi transformada em uma estranha, viu a si mesma sumir das lembranças das pessoas que conheceu e amou a vida inteira como o sol atrás de uma nuvem. Observou cada marca que tentou deixar ser desfeita, apagada. Mas o pássaro é diferente. Talvez porque possa segurá-lo em suas mãos. Talvez porque, por um momento, isso pareça uma bênção, o cancelamento de um acidente, a emenda de um erro, e não simplesmente uma extensão do seu próprio apagamento, da sua incapacidade de deixar uma marca. Mas Adeline não pensa nisso assim, não ainda. Não passou meses inspecionando a maldição com cuidado, memorizando sua forma, estudando as superfícies lisas à procura de rachaduras. Neste momento, apenas segura o pequeno pássaro intacto com força, agradecida por ele estar a salvo. Está prestes a devolver a estatueta ao bando quando algo a detém. Talvez a estranheza do momento, ou, quem sabe, o fato de já estar sentindo falta desta vida, mesmo que ela nunca vá sentir a sua. Enfia o pássaro no bolso da saia e se força a sair da choupana e ir para longe de casa. Adeline desce a estrada, passando pelo teixo e fazendo a curva até chegar aos limites da cidade. Só então se permite olhar para trás e deixar que seus olhos percorram, pela última vez, a fileira de árvores do outro lado do campo, cujas sombras densas se estendem sob o sol, antes de virar as costas para a floresta, para a cidade de Vignon e para uma vida que não pertence mais a ela, e começa a caminhar.